Bom, vamos lá, voltamos, vamos dar prosseguimento. A gente tinha aqui passo a passo, falando e discutindo aqui sobre as diferenças entre decisões programadas e decisões não programadas. Falamos sobre essas diferenças quanto uma classificação da decisão, quanto uma natureza da decisão. Falamos das diferenças entre decisões programadas e não programadas a partir de uma condição de um ambiente, uma condição ambiental, o ambiente da decisão. E aí ficou faltando a gente falar um pouquinho então sobre essas distinções entre uma decisão programada e uma não programada a partir dos métodos e das técnicas utilizadas. Então, em termos de métodos que auxiliam a tomada de decisão, a gente pode dizer que decisões programadas, como são pautadas em informações racionais, em tempo e tudo mais, elas são pautadas em regras, processos, políticas, ou seja, tem a ver com as condutas que já são alinhadas pela empresa, daquilo que é correto ser feito, daquilo que é adequado ser feito. São práticas que já se tornaram tradição dentro da organização. Enquanto decisões não programadas muitas vezes precisam ser baseadas num julgamento e princípio desse tomador. Ou seja, não é uma decisão técnica, não é no primeiro caso, uma decisão programada é uma decisão técnica. Já sabe o que precisa ser feito, se isso está assim, faz isso, se isso está assado, faz aquilo. Né? Uma decisão não programada é um caso inusitado, e aí é preciso que o tomador de decisão, que o agente que tem a competência para tomar decisão seja uma pessoa reflexiva, ou seja, que ele pense no problema, que ele tenha um universo de mundo que o ajude a enxergar, a avaliar as alternativas e encontrar a melhor solução. Né? E por fim, as técnicas de apoio é que decisões programadas elas são programadas com base em informações seguras, informações que são fornecidas por meio de resultados de pesquisas, dados estatísticos fornecidos por planilhas, por orçamentos que demonstram um histórico de consumo, de venda, de demanda, de produção, pesquisas operacionais que demonstram o processo administrativo, a linha de produção e por aí vai. Né? Enquanto, numa outra situação, numa situação de uma decisão não programada, o que o agente tomador de decisão pode fazer é pedir apoio a uma equipe, a um grupo. Né? Só para vocês terem uma ideia, a faculdade como instituição, ela, inclusive por regência, né, do MEC, a orientação do MEC, decisões sobre curso, modificação da grade, da disciplina, às vezes casos extremos de aluno, de relação, não é tomada. Essa decisão não é tomada pelo coordenador sozinho, ainda que ele seja uma pessoa hábil, capaz de refletir e julgar os problemas, mas problemas extremos assim é analisado pelo NDE, Núcleo Docente Estruturante, que é justamente um corpo de pessoas especialistas na questão docente, na questão educacional, que conhecem a sala de aula, que têm uma preocupação com o sucesso do curso, que conhecem a área, o campo de conhecimento que está sendo discutido. Né? O mesmo acontece com a empresa, quando tem o conselho diretivo, que debate, que negocia, mas há também outras ferramentas, como, por exemplo, a possibilidade de simulações estatísticas. Empresas podem usar previsões de demanda a partir de programas de computador que podem fazer cálculos probabilísticos, a partir da análise dos cenários por algumas situações de mercado. Mas a gente pode usar também a intuição. Né? A gente já vai ali na frente, mais à frente, falar um pouco da intuição como um método, né? Ou um tipo de tomada de decisão, assim como algumas outras formas também bastante conhecidas. Né? O que a gente pode dizer avançando é
que a noção do processo decisório tem sido debatido amplamente pela psicologia e tem sido apropriado pelas áreas administrativas, né? Na psicologia na psicologia se trabalha um modelo de processo, né, chamado AIDA, AEDA, né? Atenção, identificação, desenvolvimento de alternativas, avaliação das alternativas e escolha, né? Consiste o quê? Consiste em propor que as pessoas elas não tomam a decisão de bate-pronto, elas passam por um certo processo que não necessariamente é demorado, não necessariamente é muito rápido, ela vai variar conforme a experiência, o conhecimento do mundo, a situação, o contexto. Essa pessoa ela tende a passar, ainda que ela não reconheça, que ela não pare e pense, agora estou fazendo isso, agora estou fazendo aquilo. Simplesmente, para a gente é um processo natural, mas para quem analisa, talvez se percebam traços desse processo, dessa construção de uma tomada de decisão, que perpassa algumas etapas. Começando pela identificação da situação, ou seja, reconhecendo que existe um problema, né? Então, um gestor reconhece que diante de uma pandemia temos um problema, né? As pessoas não podem trabalhar, senão elas ficam doentes, elas contaminam tudo, acaba com a empresa, acaba com o mercado, enfim, mas o movimento dele pode funcionar com restrições. Então, a partir dessa identificação de uma situação, se faz um diagnóstico, ou seja, o que pode ser feito, como pode ser feito, né? Quais são os problemas decorrentes de toda essa situação. Isso é um diagnóstico, é analisar a situação, enxergar todos os prós e os contras de uma situação, fazer uma previsão do que pode acontecer numa situação em decorrência de algum fenômeno, de um fato, né? A partir disso, deve-se pensar soluções. Não só uma solução, mas várias soluções possíveis que sejam dentro do escopo da empresa, que seja orientado para os objetivos da empresa, que seja orientado para resolver os problemas ali que forem identificados. Então, com base nessas alternativas levantadas, elas não vão ser escolhidas depois aleatoriamente, elas vão ser avaliadas, analisadas, vão ser mensuradas e com isso selecionam-se aquelas que parecem mais adequadas, mais eficientes e eficazes ou eficazes, conforme aquilo que se pode ter. E uma vez decidido, elas são implementadas. É sempre bom a gente falar que em elas, plural, porque é sempre bom a gente pensar em plano A, aquela coisa que parece mais importante, mas reconhecer ali as possibilidades, o que pode dar certo e o que não pode dar certo. Um plano B, um plano C, um plano D. Né? Isso tudo porque a gente precisa monitorar, acompanhar se as tomadas de decisão geraram práticas que resolveram o problema ou não. Então é preciso ter um acompanhamento, é preciso monitorar, é preciso dar retorno, né, dessas práticas para que se possa ver se temos que identificar novamente a situação e começar o ciclo novamente de novo, ou se a gente continua e parte para o próximo processo. Né? Então, dentro desse processo aí decisório explicado, é importante a gente entender que o desenvolvimento de alternativas, uma vez que se fez um diagnóstico, ele pode ser feito por alguns processos supletivos ou individuais. São muito conhecidos as técnicas de brainstorming e as técnicas de conflito construtivo. Alguns acham meio parecido, mas tem suas distinções. A noção de brainstorm, do inglês, traduzido literalmente, tempestade de ideias, consiste em uma reunião de caráter criativo. A pessoa em agências de publicidade utiliza muito esse tipo de ideias. E a pessoa que também trabalha precisando inovar, também
se apropria muito dessa técnica. A ideia de brainstorm é uma reunião orientada, organizada, mas com uma certa liberdade para se falar qualquer coisa, inclusive coisas bobas, né? Porque depois elas são filtradas, depois elas são juntadas com outras ideias e assim criativamente se pode chegar a soluções melhores, né? Então, o processo de brainstorming é um processo que passa é uma reunião em que se apresenta muito bem qual é o problema para todos, se colocam ali algumas informações iniciais e se propõe a deixar as pessoas à vontade para falar o que pensam. As pessoas vão contando suas experiências, que acham que tem uma associação com isso, vão falando palavras, vão dando ideias, vão dando sugestões. É importante, se toda reunião tem um mediador, um líder, não para ficar bloqueando, mas orientando, puxando a conversa para o assunto, para não se perder de foco, mas que ele vá conseguindo fazer essas anotações, essas palavras, filtrando e orientando, né? Bom, e com isso, juntando peças, propondo a junção de peças por todos os participantes para que se chegue a sugestões de soluções. Já o conflito construtivo, ele é baseado na ideia de que conflitos surgem das diferenças. Então a ideia do conflito construtivo é juntar um grupo de pessoas de pensamentos diferentes para justamente gerarem conflitos e discutirem. Então, lógico, ele é construtivo porque é sabido que é a partir dessa discussão que se vão produzir soluções e ideias. Então as pessoas são orientadas a discutirem, a defenderem aquilo que pensam, a criticarem aquilo que o outro pensa, mas é claro, com respeito, com ética, né? Com permissividade de saber ouvir e de se propor a falar com educação, né? Mas a ideia é que as pessoas se questionem, argumentem, defendam as suas ideias de qualquer crítica e critique o outro de forma a derrubar essas ideias. E com isso se constroem alternativas sólidas, porque se pensa tudo que tem de pró e de contra, de ruim e de bom, até chegar a soluções mais otimizadas, em que as pessoas não conseguem apontar falhas, né? Ou menos falhas, ou falhas contornáveis, para demonstrar melhores caminhos. Então, por fim, a gente termina dizendo que as melhores ideias, dentro de tudo isso que a gente falou, dentro dessas duas técnicas, são aquelas que parecem ser mais abrangentes, ou seja, que não resolvem só problemas pontuais, ou que não são apenas paliativas, que enganam, mas aquelas ideias que parecem que trazem resultados eficientes, não só eficazes, mas eficiente em definitivo, de longo prazo, que ajuda inclusive a ampliar outras possibilidades. Boas ideias devem ser execuíveis, ou seja, devem ser executáveis, elas devem estar dentro das possibilidades da empresa. Não adianta achar soluções que demandem um investimento, um tempo, um esforço que não é possível, não é hábil, não é permitido dentro da estrutura da empresa, dentro do time colocado pelo problema, pelo diagnóstico das consequências que isso pode ter. E por fim, eles devem ser numerosos. Quanto mais ideias boas, tanto melhor, para que se possam avaliá-las, julgá-las e decidir aquelas que são mais adequadas para uma aplicação, uma aplicação com os devidos fins. Então a gente termina aqui essa ideia de falar um pouco do processo decisório, né? E a gente vai concluir no próximo vídeo falando das avaliações das alternativas, ok? Até o próximo vídeo.